é mais fácil alertar as pessoas para certos assuntos quando as fazemos rir? Eu acho que sim, ou pelo menos eu sinto que isso funcionou comigo, enquanto espectador. E pronto, este projeto surge de uma encomenda do Teatro Nacional, do Pedro Penin, diretor do Teatro Nacional, pronto, que tendo conhecido o feedback do meu projeto anterior, o Blackface, pronto, achou por bem convidar-me, desafiar-me para uma segunda criação minha, escrita e encenada por mim. Quer dizer, na verdade não precisava de ser escrita por mim, eu simplesmente podia decidir o que é que eu queria fazer. Podia pegar num texto já existente se quisesse também, mas preferi, pronto, que o desafio fosse o mais complicado possível para mim próprio, por alguma razão autodestrutiva até, se quisermos, porque não tinha assim tanto tempo para escrever e pesquisar, mas pronto, propus-me a fazer isso também. E este tema das reparações já me andava a assombrar há algum tempo, por causa de uma intervenção que o presidente Marcelo fez há cerca de um ano, um pouco mais de um ano, sobre esta necessidade de Portugal assumir os erros do passado e encontrarmos aqui um lugar de responsabilização. E isso serviu como um ponto de partida para esta ideia, só que depois, pronto, dá-me sempre muito medo pegar em temas sérios para os debater ou para os refletir em contexto público. E pronto, para mim a escapatória possível aqui era tentar trabalhar este tema com humor, até porque isso é uma forma saudável, pelo menos para mim, para olhar para os temas enquanto estou a pesquisar, não é? Que é tentar não entrar muito na mágoa que é ler informação violenta sobre os temas que estou a pesquisar, né? Porque pode ser muito difícil reviver esses traumas, mesmo que não sejam os traumas pessoais, mas que sejam traumas associados a toda uma comunidade, e pronto, pode ser muito difícil, por isso tento sempre ter pessoas ao meu lado que acompanhem o meu sentido de humor também, ou pessoas com um sentido de humor no qual eu me posso apoiar também, se a coisa tiver a ficar demasiado difícil. E a verdade é que aqui, pronto, tentei pensar num formato que pudesse ter tanto de humor como de entretenimento, mas também uma forte componente informativa. E daí ter pensado no formato de um game show, que é, pronto, tem todo o aparato televisivo e performático, mas também tem uma componente de informação pronto, bastante evidente, né? Que é as perguntas, as respostas, as curiosidades, pronto, tudo isso faz parte aqui desta grande empreitada que é este Reparations Baby, mas no fim de tudo, ou seja, depois desta provocação da gargalhada, destas informações, deste entusiasmo passado pelo programa, vem uma reflexão muito profunda sobre a pertinência deste tema, das reparações em Portugal, e que importância é que ele tem efetivamente hoje, e de que maneira é que as pessoas, mesmo pessoas negras, olham de maneiras diferentes para este tema, né? E pronto, foi meio que essa tentativa na escrita do espetáculo e na encenação, pronto, que teve assim, foi ao todo se calhar um processo de 7 meses ou 8 meses, acho eu, assim, entre a escrita e a encenação, e pronto, para preparar o espetáculo assim, de forma mais definitiva. Lidar com os limites do humor é sempre uma tarefa meio impossível, ou seja, é meio impossível saber exatamente quais são os limites, né? Porque acho que ele parte de quem cria, eles partem do criador. Eu acho que parte muito de quem cria, será sempre uma coisa muito subjetiva, por isso o que eu tento fazer é ter o máximo de subjetividade dentro do projeto. Ou seja, ter o máximo de olhares e perspectivas diferentes sobre o mesmo tema, sabendo que o vamos trabalhar com humor. Portanto, aí os limites do humor vão sendo, ou seja, cria-se uma espécie de balizas entre as pessoas que lá estão, em que se uma pessoa disser isto já está a ir longe demais, sentamos-nos todos e pensamos, ok, porque é que isto é ir longe demais
e como é que podemos não ir tão longe assim se sentimos que isto pode ferir mais suscetibilidades do que efetivamente criar um espaço de reflexão e empatia. E pronto, acho que isso aqui neste projeto foi fundamental. Foi eu ter o Bruno Uca ao meu lado, fazer o apoio à criação. Foi eu ter o Everton Arieno, que já tinha feito comigo também o Blackface, e o Bruno Uca também, o mestre André na música, ou seja, pessoas com quem eu já tinha trabalhado antes e cujo sentido de humor já se identifica muito com o meu, sempre se identificou, e então foi tentarmos perceber o quão longe é que podíamos ir. E mesmo quando achávamos que se calhar já teríamos ido longe demais, se calhar às vezes desafiar-nos a ir ainda um bocadinho mais longe e tentar perceber se sentiríamos intuitivamente uma espécie de parede a ser alcançada, né? Tipo, ok, se calhar não precisamos de ir mais longe que isto, porque acho que a mensagem... Não há necessidade de derrubar a quarta parede. Exato, porque sim, se sentimos que a mensagem já está a passar, pronto, se calhar ficamos por aqui. Mas é muito engraçado pensar nisso, porque acho que os limites, esses tais limites são sempre mutáveis, né? Às vezes de dia para dia, na mesma pessoa, de dia para dia os limites podem mudar. E acho que é um trabalho de sensibilidade muito grande. E eu acho que, acima de tudo, é importante que o humor não sirva para mascarar ideologias, isto pensando mais nos extremismos, né? Na questão da ascensão da extrema-direita e tudo mais. Há efetivamente humor que é feito, tipo humor racista, né? Ou humor misógino, etc. Isso muitas vezes é muito fácil assumir-se isso como liberdade de expressão, ou humor, liberdade humorística, etc. Mas na verdade o humor também pode servir para mascarar, né? Ou para validar certas ideologias não tão corretas ou não tão justas, né? E certos pontos de vista que são efetivamente ofensivos e que são redutores de uma certa fatia da sociedade. Eu acho que aí é uma espécie de batota que as pessoas fazem, né? Que é servirem-se do humor como uma espécie de... tábua de salvação. Exato, sim, um terreno em que não há tanto julgamento assim, porque confortável, pronto. quase, como exato. se fosse uma zona de conforto. Exato, é a coisa do estamos só a brincar. Mas na verdade, será que estão mesmo a brincar? Ou será que isso esconde também uma base ideológica, uma base de crenças e assim umas opiniões um bocadinho mais questionáveis, né? E isso acho que também é uma coisa interessante de ir percebendo com o humor que se vai fazendo em Portugal, né? Que é qual é o tipo de humor que efetivamente parte de um sítio de reflexão e que tem uma mensagem por trás e que pode ser bem fundamentado se a pessoa for confrontada. Olha, esta piada, o que é que queres dizer com isto? E que a resposta não seja só, então é humor. Estou só a brincar, estou a fazer humor, então as pessoas fazem humor sobre tudo, já não se pode dizer nada. Mas pronto, é isso, ao mesmo tempo que se pode dizer tudo, né, numa sociedade democrática, o que se diz também pode revelar coisas, né, que não sabemos bem o que são, até as ouvirmos e depois tentarmos ir um bocadinho mais fundo na questão. Mas pronto, é muito fácil o humor passar com carta branca em qualquer situação. E acho que é importante também, neste momento que vivemos em Portugal, estarmos mais atentos e atentas ao humor que ouvimos e ao humor que vemos ser feito. Perguntar-te, o Reparations, ele estreou em Sintra, esteve em Ilha, vai estrear agora em Lisboa. Até agora, qual é que tem sido o feedback do público e o que é que tu esperas de Lisboa? Porque parecendo que não tem sempre uma dinâmica cultural diferente, por exemplo, de Ilha e até de Sintra, que é aqui tão perto. Certo. O feedback tem sido bastante positivo. Foi bom perceber como o espetáculo correu em Sintra e assim aquele primeiro impacto com as pessoas que foram ver, que acabaram por ser pessoas mais próximas, pronto, mais do contexto familiar ou do círculo de amigos, ou seja, pessoas que à partida já dariam assim um feedback muito mais
muito mais pensado e ponderado sobre aquilo que acabaram de ver. E foi importante para perceber que coisas poderiam estar ali ainda um bocadinho mal resolvidas e que coisas é que dava para encurtar, não necessariamente cortar, mas para tornar mais, mais conciso. E acho que esse foi o desafio que depois tentei pôr em prática em Barcelos e em Ilhavo, ou melhor, em Barcelos e em Ilhavo ainda fizemos a mesma versão do espetáculo, a tentar perceber se aquilo não era simplesmente uma questão de fazer a coisa rodar mais e depois tudo se resolveria. Mas não, ainda fiz algumas alterações para Lisboa, tentei tirar cerca de 5 minutos ao espetáculo, porque pronto, estava com mais de 2 horas e para mim espetáculos com mais de 2 horas já são difíceis de ver. Portanto foi isso, foi esse desafio de só tornar a coisa mais direta ao assunto. Com menos palha, por assim dizer. E pronto, acho que o feedback que tive até agora também me faz prever, de certa forma, que pelo menos as pessoas se divertem, ou vão divertir-se a ver o espetáculo e que daqui para a frente acho que há oportunidade para o espetáculo crescer também, com 3 semanas em cena, que hoje em dia é um luxo. Fazer 15 espetáculos na mesma cidade é o maior luxo que se pode ter neste momento a fazer teatro em Portugal. Portanto, é isso. Acho que os atores estão muito entusiasmados também a fazer assim uma longa carreira. Longa, entre aspas, né? mas sim, já é bastante mais longa do que se tem visto. Portanto, sim, estou muito entusiasmado.